Boa noite. Novamente, boa noite. É uma alegria estarmos aqui pela segunda vez para conversarmos um pouco. Primeiramente, agradecer o convite de nossa querida Helena e parabenizar mais uma vez a Casa do Caminho pelos seus 21 anos completados dia 12 e comemorados dia 14. Então todos estão de parabéns, que Jesus conceda renovados anos a esta casa que tanto esclarece, consola e harmoniza os corações. Existem várias formas de nós abordarmos um assunto. Se cada um de nós nos propuséssemos a conversar sobre perfeição moral, cada um iria abordá-lo de uma forma diferente. E nós escolhemos uma forma e esperamos que atinja os objetivos da noite. Esse tema, perfeição moral, ele é abordado no terceiro livro, na terceira parte do livro dos Espíritos, no capítulo 12, que vai das questões 893 até a questão 919 do livro dos Espíritos, e ele é melhor desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que traz como título Sede Perfeitos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele é melhor desenvolvido, Allan Kardec, sob inspiração dos Espíritos, ele vai nos falar sobre diversos assuntos que desenvolvem a perfeição moral, dentre os quais os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, e nas instruções dos Espíritos nós vamos ter uma pequena mensagem do Espírito Lázaro chamado O Dever, que é uma mensagem fantástica. Ainda temos o Espírito François falando sobre virtudes e outros assuntos que são abordados no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é interessante nós observarmos uma audácia, digamos assim, porque o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, da terceira parte, ele é o último capítulo das leis morais. Nós observamos no capítulo 1 a lei natural, que é a lei de Deus. Depois nós temos as 10 leis morais, que é uma divisão didática que Kardec propõe aos espíritos, mas nós já sabemos que a lei de Deus é única e indivisível. Apenas essas 10 leis morais, elas são aceitas para melhor compreendermos a lei de Deus, e depois delas todas vem a perfeição moral, já nos dando indícios de que para atingirmos essa perfeição moral é preciso que nós galguemos todas as leis morais da divisão que Kardec propôs, ou seja, que nós caminhemos na lei de Deus. Mas vamos lá, todos nós queremos qualidade de vida, todos nós queremos conforto físico, conforto espiritual, queremos tranquilidade, todos nós almejamos também, nós estamos na matéria, melhor qualidade de vida material. Quem já possui carro almeja trocá-lo por um mais novo, mais confortável, mais seguro. Quem não possui ainda deseja adquirir ou uma moto ou uma bicicleta, deseja estar em saúde, ou seja, todos nós buscamos qualidade de vida. E interessante notar que a época do ano que a maioria de nós escolhe para fazer um balanço de nossa vida e estabelecermos propósitos para o futuro é o finalzinho do ano para o começo do ano. Aí vem a sugestão da doutrina espírita. Por que não fazemos isso todos os dias? Por que não fazemos um balanço de nossa vida diariamente? Por que não planejamos os atos futuros diariamente? Porque tem coisas que eu posso fazer hoje que, se eu for ver apenas no final do ano, eu posso ter esquecido. Então a doutrina espírita vai dizer, vai nos orientar: faça esse planejamento, esse balanço diariamente.
E aí, nada nos impede de fazermos isso. E na nossa fala de hoje, como nós dissemos, cada um tem uma maneira de abordar, nós nos propusemos em trazer 3 questões para debate, e aí, entre elas, a gente vai conversando sobre, que é: o que é perfeição moral? A primeira pergunta que nós devemos nos fazer. A segunda pergunta que nós vamos tentar responder é: o que ainda impede que nós atinjamos a perfeição moral? E a última pergunta é: como alcançar a perfeição moral de uma forma mais rápida? É muita pretensão, mas vamos tentar responder essas perguntas e esperamos que consigamos. Vamos lá, eu gosto muito de dar o significado de palavras, quando não o etimológico, mas pelo menos o significado que nós encontramos no dicionário. E aí vem a primeira pergunta: o que é perfeição moral? E essas 2 palavras, perfeição e moral, nós gostaríamos de conceituar, porque perfeição é algo pronto e acabado, algo que já atingiu o máximo de si. Trazendo para a nossa conversa, que é a perfeição moral, então, perfeição designa o estado de um ser cujas virtudes, e aí aparece logo uma palavrinha, cujas virtudes já se encontram estabelecidas. E o que é então virtude? Então, perfeição designa o estado de algo, de um ser que já atingiu todos os estágios de virtude. E o que é que vem a ser virtude? A virtude consiste na boa qualidade moral, na disposição habitual. E aí vamos gravar bem essa palavra, habitual. Disposição habitual para o bem. E a virtude, meus amigos, essa disposição ela tem que ser adquirida voluntariamente e conscientemente. Para que algo que nós atinjamos seja virtuoso, ele precisa ser voluntário de nossa parte e consciente também de nossa parte. Esse hábito ele precisa estar sedimentado no espírito, na sede do espírito. E aí vamos dar um exemplo. Como assim, Jean? Está dizendo? A paciência. Vamos dar um exemplo de como adquirirmos a paciência. Quando estamos no plano espiritual, que vamos fazer o nosso planejamento reencarnatório, nós dizemos assim, igual como nós fazemos aqui no final de ano: nessa reencarnação eu quero trabalhar a minha paciência. Eu sou muito impaciente, eu quero trabalhá-la. Tudo bem. Aí no planejamento reencarnatório nós planejamos reencarnar para vivermos em um mosteiro. É claro que quem vive no mosteiro, os monges também trabalham a paciência, mas trabalham em um grau bem menor do que quem vive, digamos, em sociedade, com a violência, com a corrupção, com o trânsito, com os vizinhos, com pai, mãe, família. Então, quem reencarna para viver em um mosteiro, que planeja trabalhar a paciência, vai desenvolvê-la menos do que, vai ter a oportunidade de desenvolver menos do que quem trabalha, do que quem reencarna em sociedade. Outro exemplo: os pais que quando tem um filho trabalhoso, então ele vai dizer assim: oh meu Deus, me dê paciência para esse menino. Na verdade, os pais estão querendo que aquele menino pare de dar trabalho, porque Deus não vai dar virtudes para nós. Deus vai nos dar os meios de desenvolvermos a virtude, a paciência. Aí quando nós planejamos, eu quero trabalhar a paciência, Deus nos concede um meio, um filho trabalhoso para testar a nossa paciência. Então quem tiver filho, filha, pai ou mãe, vizinho, namorado ou esposa trabalhosos, agradeça a Deus. Fomos nós que pedimos e aí Ele nos deu para nós trabalharmos nossa paciência. Então Deus não dá virtude, Deus concede meios para que nós a desenvolvamos. Mas vamos lá: perfeição, virtude e moral. O que é que vem a ser moral? Essa pergunta Kardec faz na questão 629 do Livro dos Espíritos.
O que é moral? E os Espíritos respondem: moral é a regra de bem proceder, ou seja, de distinguir o bem do mal. Aí o que é que nós podemos dizer então, resumidamente? Perfeição moral. Perfeição moral consiste em um ser virtuoso que voluntariamente e habitualmente pratica o bem para si e para o outro. Habitualmente e voluntariamente, e por que não dizer conscientemente, pratica o bem para si e para o outro, ou seja, cumpre a lei de Deus, a lei natural, a lei, a única que serve verdadeiramente para nos dar o roteiro da felicidade. Esse primeiro ponto, perfeição moral, está respondido de acordo com o meu cronograma. E então, o que é que impede essa perfeição moral? Por que é que nós não atingimos então a perfeição moral? E antes de nós respondermos essa pergunta, nós queremos abrir um parêntese, porque às vezes a interpretação literal de uma frase ela é meio complicada. Por quê? Porque se nós formos observar a passagem lá de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, quando ele vai dizer, lá consta que Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Se nós formos interpretar a passagem literal, como alguns irmãos interpretam, é meio complicado, porque nós sabemos que um dos atributos de Deus é a unicidade. Então, se fosse dado ao homem, ao Espírito, ser tão perfeito como perfeito é o Pai, ele deixaria de ser único. Então, como Deus é único, jamais nós seremos perfeitos como Deus é. Deus não é que ele já tenha se transformado perfeito, Deus é perfeito. Ele é imutável, então Deus não progride mais, ou melhor, Deus não progride, porque ele nunca progrediu, ele já é perfeito. Enquanto que nós somos perfectíveis, nós vamos atingir uma relativa perfeição. Ou seja, quando nós chegarmos ao nível de Jesus, daqui a alguns bilhões de anos, ninguém fique triste, nós continuaremos progredindo. E continuaremos progredindo. Como nós somos imortais, daqui a, digamos, 50 bilhões de anos, continuaremos progredindo e ao infinito, mas nunca seremos perfeitos como Deus. Então, quando nós falarmos em perfeição moral, entendamos a relativa perfeição moral a que é suscetível o homem de atingir aqui na Terra, bem como em outros mundos. É a perfeição relativa, certo? O Espírito progride, Deus não. Desse modo, vamos repetir a pergunta. Então, o que é que nos impede de atingirmos a perfeição moral? E é interessante, porque são nossos vícios. Nós já sabemos, nossos vícios, nossos defeitos morais. E Kardec faz uma pergunta bem interessante no Livro dos Espíritos, na questão 913, ele vai dizer: dentro dos vícios, dentre os vícios, qual é o mais radical, o mais difícil de ser superado? E eles são bem categóricos: o egoísmo. E é interessante, todos nós ainda somos muito egoístas. Exemplo bem simples: quem é que tem filho aqui? Pronto, digamos que eles fossem novinhos ainda, 6 anos, 4 anos, e estivessem brincando em um parque com algumas outras crianças, enquanto os pais faziam um piquenique. E por trás de um móvel lá estavam brincando. De repente, todos os pais escutam um choro muito grande de alguém, de uma criança que caiu, sofreu um acidente. Todos, naturalmente, correriam para ver o que aconteceu. O que aconteceria quando eu percebesse que não era o meu filho? Ai, que bom que não é meu filho. Mas e os pais daquele? Não vão sofrer tanto quanto sofreria eu se fosse o meu filho? Então, só por esse singelo exemplo, nós percebamos como nós ainda somos egoístas. E os Espíritos vão dizer que esse vício, esse defeito moral, ele é muito difícil de ser trabalhado. Especialmente por quê? Porque nós somos espíritos, mas estamos mergulhados na matéria. Então tudo concorre para que nós
alimentemos esse egoísmo. Por quê? Porque nós temos o instinto de conservação. E quando não bem trabalhado, não bem educado, nós queremos mais para mim, mais para minha família. Tanto isso é verdade que, se nós observarmos, a maioria de nós, quando vai fazer nossa prece, a gente pede por nós, por nossa família, por nosso filho, por nossa casa, por nosso trabalho. Aí às vezes a gente lembra, e os outros também? Mas geralmente a gente pede mais por nós, por nós, por nós. Então, isso são só exemplos. Então, todos nós, indistintamente, ainda somos muito egoístas. É interessante observarmos isso. Porque todos os males derivam, os espíritos perguntam e eles respondem. Kardec pergunta e os espíritos respondem que todos os males derivam do orgulho e do egoísmo. E por que isso existe, né? Justamente por isso, por causa que estamos mergulhados na matéria. E se nós observarmos na questão 785, respondendo a Kardec, os espíritos vão dizer que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral. Olha só, os maiores obstáculos ao nosso progresso moral, o orgulho e o egoísmo. E por que os espíritos disseram isso a Kardec? Porque há 2000 anos Jesus nos disse que os caracteres da perfeição são amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Esses são os 3 caracteres da perfeição. E como é que nós vamos fazer tudo isso, que não é simples, se ainda somos orgulhosos e egoístas? Né? É meio trabalhoso. Como é que nós vamos amar os inimigos, se ainda cultivamos tantos vícios, imperfeições dentro de nós? Jesus, sabendo dessa nossa condição, ainda há 2000 anos de imperfeição moral, ele não quis dizer literalmente, e aí está a nossa dificuldade de interpretarmos literalmente as passagens evangélicas. Ele não quis dizer que nós devemos amar a um inimigo da mesma forma que nós amamos a um amigo. Isto é impossível no nosso nível evolutivo. Não temos condição de amar, de confiar no inimigo entre aspas, da mesma forma que nós confiamos no amigo nosso, que nós amamos, gostamos, que nós confiamos, que nós entregamos qualquer coisa a ele. Ninguém vai entregar a senha do banco, a chave do carro para um inimigo. Então Jesus não quis dizer ame o inimigo literalmente. Com o tempo, nós vamos observar que nós vamos passar a fazer isso naturalmente. Por quê? Porque Jesus quis dizer o quê? Para que nós não desejássemos o mal para aquele que nos prejudicou, que nós entendêssemos a situação do outro. Ora, se alguém me fere, ou se eu firo alguém, será se, observando aquele não julgueis para não ser julgado, será se aquela pessoa estava bem? Será como foi o dia dela? Será se ele não teve algum problema no trabalho, se ele não perdeu o emprego, se ele não teve algum problema de relacionamento? Tantas outras coisas. Será o que esse espírito traz de comprometimento do passado? Então, entender a situação. Cada um de nós oferece aquilo que pode. Então, se nós já temos acesso às informações, ao conhecimento, que sejamos nós o primeiro a lançar mão desse conhecimento e compreender e não desejar o mal. Até porque quem perdoa libera-se da brasa. A mágoa é uma brasa que queima quem fica magoado. Se alguém me magoa, com o tempo ele vai esquecer que me magoou, mas eu vou ficar, aquele passou 10 anos e eu, infeliz, fez isso comigo, e a brasa lá me corroendo. Então, se eu perdoo, se eu entendo, perdoar não é esquecer, gente. Ninguém esquece uma mágoa, às vezes cai assim um pouquinho no esquecimento, mas a gente lembra no futuro. Perdoar é não querer o mal, é compreender a inferioridade ou aquela condição momentânea daquele irmão, mas é não desejar. E aí a gente libera-se, a gente perdoa, libera-se da brasa, e aí ele pode até
no futuro lembrar que nos magoou, mas a gente nem lembra. Amigo, me perdoe daquilo, mas o quê? A gente às vezes lembra, mas passou, nós já perdoamos. Então, amar os inimigos, ainda naquela fase que Jesus falou, é não desejar o mal para o próximo. Quando nós evoluirmos, quando nós observarmos e perdoarmos aqueles que nos magoaram, não vamos ter inimigos nossos. Eu sou inimigo de fulano. Quer dizer, alguém pode até me considerar um inimigo, mas fulano para mim não vai ser um inimigo. Então, se eu amo outra pessoa que ou eu ou ele me feriu e eu não o tenho como inimigo, porque eu desejei o bem para ele, porque eu quis que ele progredisse, porque eu quis que ele melhorasse, então ele já não vai ser meu inimigo. Então nós não vamos amar o inimigo, nós vamos amar aqueles irmãos nossos, até porque, né, essa parte do progresso moral, ela vem depois das 10 leis morais. Existem todas elas que são encadeadas. A lei de reencarnação: se eu não perdoo fulano hoje, na próxima reencarnação ele pode vir, ou ela, como minha mãe, como meu pai, como meu irmão, como minha esposa, meu esposo, e por aí vai. Então, perdoando por bem, se não perdoarmos por bem, vamos nascer juntinhos para acertarmos contas. E é isso que às vezes nós vimos, nós observamos em alguns lares. Espíritos que são unidos pela consanguinidade ou pelo matrimônio, que não se dão bem, justamente porque eles se comprometeram em se unir para tentar acertar contas do passado. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Então, o que foi que Jesus quis dizer então quando ele falou isso? Ele quis dizer que nós fôssemos caridosos. E aí essa palavra é bem interessante. Quem é caridoso nem é orgulhoso e nem é egoísta, e nós vamos ver como e porquê. Mas aí cabe outra pergunta: como é que nós vamos ser caridosos com esses irmãos se ainda temos orgulho e egoísmo? E os Espíritos nos disseram essa resposta na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta. Essa pergunta ela é fantástica. Questão 909. O homem poderia sempre, e aí essa palavra sempre é um advérbio, né? Ele é invariável, sempre é sempre. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta dos Espíritos: sim. E às vezes com pouco esforço. Olha só. Então isso quer dizer o que, Jean? Que todas as minhas más tendências, todos os meus vícios, todos os meus defeitos morais, eu sozinho, eu posso vencer? Pode. Todos nós podemos. O que é que está faltando? Eles complementam. O que falta é a vontade. A vontade. Por quê? Vamos dar um exemplo. Eu sou fumante. Aí eu digo assim: final de ano, como a gente gosta de planejar, para o ano eu quero vencer o vício do fumo. Começa o ano. Eu digo assim: eu fumo 20 cigarros por dia, vou fumar só 10. Aí fumo 10, de repente fico ansioso, que as pessoas que fumam dizem que é para tirar a ansiedade. Aí, não, mas aí só hoje, aí 15, 20 novamente, tudo bem. Aí diz: não, mas passaram-se 6 meses. Não, mas eu me comprometi para um ano, então eu tenho ainda 6 meses. E aí vai passando, não utiliza a vontade de superar o vício do cigarro, mesmo sabendo que, e tem lá escrito, tem foto, o Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer pulmonar. Mas isso não vai acontecer comigo não. E é só o que a gente vê acontecendo. É só o que a gente vê acontecendo. O que é que está faltando então? Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, livro fantástico, ele vai trazer, esse capítulo 20, a terceira parte do livro, é as potências da alma. E Leon Denis vai dizer que a vontade é a maior das potências da alma. A vontade do espírito direcionada para algo, ela é a maior das potências da alma. Isso é muito interessante, porque a vontade do espírito é quem manda nos pensamentos. Quem pensa sou eu, espírito. Então eu tenho um pensamento equivocado.
Se eu der vazão ao pensamento equivocado, é porque eu mobilizei a minha vontade para continuar dando vazão àquele pensamento equivocado. Mas se eu, espírito imortal, tenho um pensamento equivocado e eu quero mudar, eu posso direcionar minha vontade, porque quem manda nos meus pensamentos sou eu, espírito. E aí eu vou mudar. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. E nós vamos ver por quê, né? Então, o pensamento é a maior das potências da alma. E na resposta da pergunta 780 do Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer que o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Essa observação dos Espíritos ela é importante. Por quê? Porque a virtude ela se instala, né? A virtude se instala quando a gente habitual e conscientemente pratica atos bondosos. Como é que eu vou praticar um ato bondoso habitualmente se eu não conhecer? Então, se eu pratico um ato bom sem saber que ele é bom, vai ser um ato bom, mas não vai ser uma virtude, porque eu não sei. Então, o progresso moral, ele vem depois do progresso intelectual. O conhecimento, ele vai facilitar com que eu, sabendo distinguir o bem do mal, eu utilizando o meu livre-arbítrio, que é uma outra lei, e a minha vontade, eu decida, eu opte, eu escolha seguir o bem. Então, eu sabendo que aquele ato é bom para mim e para o próximo, eu conscientemente e voluntariamente vou fazê-lo, repeti-lo, fazê-lo, até que ele se sedimente em mim, espírito imortal, e aí ele passa a ser uma virtude. E uma virtude, depois de adquirida pelo espírito, ela nunca mais ela é perdida. Então, se eu, digamos, nessa existência eu tenho tendência para o furto, eu acho que aquilo é meu, eu vou lá e pego. Se acontecer de nessa reencarnação eu sublimar, nas próximas eu posso reencarnar no meio de irmãos equivocados, filho de pais que vivem nesse meio, mas eu não vou furtar. Por quê? Porque o progresso moral ele é acumulativo em todas as reencarnações. Senão nós iríamos regredir e não podemos regredir. O progresso intelectual ele pode ficar adormecido, mas o moral ele fica latente sempre. Tanto é verdade que nós vemos pessoas simples, altamente honestas, pessoas que não têm estudo, não são, como dizem lá no interiorzinho onde eu morava, iletrados, altamente moralizados, e vemos também pessoas altamente moralizadas ou altamente intelectualizadas com a moral lá embaixo, não é? Então, os espíritos vão dizer que o progresso intelectual ele dá-se primeiro, e infelizmente nem sempre o moral acompanha, que era para ser. Por quê? Se eu sei que algo está errado, aí eu, sabendo, eu corrijo. Então eu progrido intelectualmente e progrediria moralmente. Ele chama as duas asas. E geralmente o pássaro voa meio torto, porque a gente progride mais em intelecto, o que não é o ideal, mas ainda é desse jeito. Então ele vai dizer o quê? Que o progresso moral é consequência do progresso intelectual, confirmando a afirmação de Jesus: conhecereis a verdade, conhecimento, a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? Dos vícios, das imperfeições morais de nós mesmos. A verdade nos libertará. Mas que verdade é essa? O que é a verdade? A verdade é a instrução, é o conhecimento. O conhecimento que eu adquiro é a verdade, e ela é capaz de me libertar, se eu quiser. Então é o próprio conhecimento, a possibilidade de libertação dos defeitos morais. Conhecendo, temos a opção de escolher entre o bem e o mal. E fazendo uso da vontade, nós podemos progredir mais rapidamente. Olha, já antecipei uma resposta. Fazendo uso da vontade, nós podemos progredir mais rapidamente. Mas tem um detalhe, ok.
sabemos o que é perfeição moral, sabemos que ainda nos impede de alcançar essa perfeição, que são nossas falhas, nossos vícios, nossas imperfeições morais. Aí surge outra pergunta: o que fazer então para alcançá-la mais rapidamente? Como nós já respondemos, fazer uso da nossa vontade, gente. Quando nós estamos ou aqui ou em casa, estudando, ou na escola, ou na faculdade, onde que a gente está aprendendo, tendo acesso ao conhecimento intelectual, e aí, sabendo discernir do bem e do mal, vamos utilizar a vontade para progredir. E nós no final vamos dizer por quê que é interessante que nós não percamos tempo. É justamente isso: identificar e trabalhar em nós as nossas imperfeições. Porque se nós observarmos na atualidade, com as redes sociais, nós estamos às vezes mais interessados em olhar os perfis de Facebook das pessoas, a ficha, para conhecer o outro, ídolos de papel. Conhecemos muita coisa de aparência, mas não nos conhecemos. Não temos coragem de admitir para nós mesmos: eu tenho falha aqui, e preciso trabalhá-las. Ao invés disso, nós preferimos permanecermos na obscuridade muitas vezes. Então, identificar e trabalhar em nós essas imperfeições, para que conscientemente nós possamos seguir então o modelo e o guia que é Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, quer dizer, ninguém progride senão por os exemplos que Jesus nos deixou. Não estamos dizendo que é fácil superar as imperfeições, gente. Quero que fique bem claro aqui. Esse estudo ele foi fundamental para mim. Eu espero que ele sirva para mim muito, porque ele foi muito interessante. Mas eu espero que uma palestra nós não temos como explicar tudo. São instigações para que nós busquemos o que, como o tema está dizendo, a nossa perfeição moral relativa. Então, lembrar que Jesus disse que a perfeição moral é a caridade para com nossos inimigos entre aspas. E o que é caridade para Jesus? Se nós observarmos, caridade está na questão 886 do Livro dos Espíritos. É o famoso BIP, benevolência para com todos. Então, ser bom indistintamente, ser bom nas nossas preces, pedindo por todos, ser bom na rua, no trânsito, não só no centro espírita. Às vezes a gente escuta muito algumas brincadeiras das pessoas dizendo assim: eu queria que meu pai e minha mãe, eu queria que meu pai e minha mãe morassem no centro espírita. Por quê? Porque aqui ele é tão bonzinho, mas em casa é diferente. Então, assim, aqui às vezes nós trazemos uma máscara, mas nós devemos ser benevolentes para com todos e em todos os momentos e em todos os lugares. É caridade segundo Jesus. O que mais? Indulgência para com as imperfeições dos outros. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Então por que eu vou criticar a imperfeição de outra pessoa? Então eu vou compreender que, da mesma forma que eu quero que ele compreenda as minhas, eu vou compreender as dele. Se nós pudermos trabalhar juntos para saná-la, ótimo. Se não, cada um sana a sua. Mas eu vou compreender. Então compreender o quê? Ser indulgente, não criticar, não apontar. Às vezes tem algo recaindo sobre mim, aí para me tirar de mim eu aponto: olha, ele está assim. Aí o foco se volta para ele, ai, que alívio. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós já falamos do perdão, não é esquecimento, é compreender o estágio evolutivo do nosso irmão, que por algum motivo que nós desconhecemos às vezes, ele nos fere. Ou nós podemos feri-lo também. Nós podemos não estar num dia bom e aí dizer alguma coisa para que venha a feri-lo. E a mensagem que nos foi entregue na recepção é muito interessante, sobre meditação. Que antes de nós agirmos, é melhor que a gente medite no que vai dizer e fazer, para que só depois de magoar alguém a gente não venha meditar sobre aquele assunto. Então, nós temos 2 ouvidos e uma boca para isso, para que a gente escute, medite e fale menos, para que nós não venhamos a nos arrepender depois. E perdoar, como eu disse, não é esquecer. Agora é interessante, às vezes a gente escuta dizer assim, não tem a oração do Pai Nosso, como diz assim: Pai Nosso no céu, perdoa as nossas ofensas. Vocês acham que Deus perdoa? Aí, quem acha que Deus perdoa, me desculpe, mas eu vou dizer:
Vou decepcionar. Deus não perdoa ninguém, porque Deus não se magoa. Só perdoa quem fica chateado, quem fica triste, quem fica magoado. Deus fazia assim: eu faço alguma coisa contra Deus, eu digo assim, Deus não existe. Ele é assim, coitado de Jean, vai ter que colher o que ele está plantando. Então ele não magoa. Deus é isso, Deus é aquilo. Ele vai dizer assim, meu filho. Então ele não se magoa. Ao passo que se eu disser com alguém, você é isso, você é feio, vai ficar magoado. Então aí ele pode me perdoar, porque eu magoei. Mas Deus não se magoa, não se chateia com ninguém. Então Deus não perdoa ninguém. Ele construiu a lei natural, e a lei ela é reta. Então nós vamos nos amoldar, e nós só seremos infelizes quando sairmos da lei de Deus. Sofre, volta, alinha, sai da lei, sofre novamente e volta, e aí vai. Então Deus não perdoa, quem perdoa somos nós. Então vamos prosseguir. Bem, continuando, né? Então nós sabemos perfeição relativa, sabemos que a lei do progresso é incessante, né? Ela é incessante. Nossas falhas morais, a nossa falta de vontade firme nos impede de alcançar mais rapidamente. Mas se eu, usando o meu livre-arbítrio, sei que é certo, sei que é errado, porque eu não quero progredir de jeito nenhum, não tem quem faça, não quero. E aí? O que acontece? Não existe a lei do progresso. A lei do progresso ela vai se dar mesmo contra a minha vontade. Então, eu não quero progredir, mas todo dia eu estou aprendendo alguma coisa. Então eu estou progredindo intelectualmente, mas eu não quero progredir moralmente. Aí tem uma mensagem bem interessante que eu citei no início, do Espírito Lázaro, que ele vai reforçar, ratificar o progresso, e vai dizer o seguinte, que nós vamos progredir intelectualmente e moralmente mesmo contra a nossa vontade. Como? A vontade do Espírito ela vai ser forçada. Como assim, Jean? Pela dor. Quando eu não progrido voluntariamente pelo amor, quando eu não descubro que o que eu estava fazendo quando eu descubro que o que eu estava fazendo é errado, porque eu tive acesso ao conhecimento, e continuo fazendo errado, eu quero fazer errado porque eu quero, quem manda em mim sou eu. Aí vem a irmã dor e vai me forçar a fazer o correto. Então ele vai dizer que a vontade do Espírito seria forçada pela dor, pois ninguém pode deter o progresso. Ninguém pode deter. O progresso, nessa situação, ele vai se dar mais lento, mas ele vai se dar. Então eu não tenho como deter. Finalmente, a última pergunta, que são duas. Qual é o meio, então, mais prático de nós atingirmos a perfeição moral relativa? E essa pergunta é a pergunta 919, que os Espíritos respondem bem curtinha: conhecendo a si mesmo. Ora, como é que eu vou vencer as minhas imperfeições se eu não me conheço? Então eu tenho que me conhecer para detectar onde é que eu errei, o que é que eu estou fazendo de errado, onde é que eu falho, para me conhecendo ter condição de me corrigir. Então conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec diz assim: eu compreendo toda a máxima dessa resposta, mas a dificuldade está geralmente em como é que eu vou conhecer a mim mesmo. Aí entra Agostinho de Hipona na questão 909A dizendo: faça como eu fazia todos os dias quando estava encarnado na Terra, todo dia. Por isso que no início da nossa fala nós dissemos: por que não renovar as nossas propostas diariamente? Porque Agostinho vai dizer: faça como eu fazia todo dia. Ao final do dia ele passava em revista mentalmente tudo o que fez durante o dia, o que fez que magoou alguém, o que é que ele poderia corrigir ainda naquele dia, o que não pudesse no dia imediato, o que ele fez de errado e o que ele deixou de fazer que poderia ter feito. Então todo dia ele fazia isso, anotava e no dia seguinte ia corrigir. Fazendo isso ele iria se conhecer, porque ele tinha acesso ao conhecimento, detectava o erro, utilizava a vontade e resolvia o problema. A única forma de nós progredirmos será dessa forma, conhecendo a nós mesmos e utilizando a nossa vontade firme para superar a nós mesmos. Ninguém transforma ninguém. Eu posso até influenciar pelo exemplo. Por exemplo, a minha fala aqui não transforma ninguém, mas porque se eu ficasse falando aqui, de repente vocês me vissem em algum canto fazendo alguma coisa errada e assim: aquele rapaz,
querendo ser moralista, quer dizer, entre aspas, mas vai fazendo coisa errada. Então, fala não convence. Exemplo auxilia a que a gente adquira esses convencimentos. O que é que geralmente dizem? O que é que dizia Francisco de Assis? Deem exemplo, se for preciso, falem. Exemplifiquem, se for preciso, falem. Isso era o conselho que dava Francisco de Assis. Bom, para fecharmos, nós vamos trazer o que nós dissemos que vamos falar aqui o que dissemos que dizer para nos instigar a que nós não percamos tempo, né? Desse modo, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, né? Não percamos tempo com trivialidades, coisas que não vão acrescentar em nada. Nós observamos muito em todo canto que nós vamos, e é lamentável, não é crítica, e é uma crítica, né, para nós mesmos. Nós chegamos nos restaurantes, onde quer que nós vamos, nós pudermos ir, famílias, o casal com 2 filhos e 4 celulares, horas. Ou quando nós estamos sozinhos, eu vou aproveitar aqui o meu almoço, 40 minutos, e vou colocar as conversas de WhatsApp em dia. Aí a gente fica comendo aqui, não sabe nem o que está comendo, ó. E aqui, horas. Não percamos tempo, isso é para todos nós, para mim, com trivialidades, né? Mas não nos martirizemos também. O progresso moral não se dá em 1 hora, não se dá em 1 ano, não se dá em uma reencarnação. O progresso moral é obra dos milênios. Mas sabendo disso, não percamos tempo, porque alguns vão progredir mais rápido, aproveitaram melhor o tempo, aproveitaram melhor, souberam usar mais a vontade e progridem mais rápido. É natural, mas se nós quisermos, nós podemos progredir a nosso modo, sem se preocupar porque fulano progrediu mais que eu, até porque nós temos idades espirituais diferentes. Alguns já progrediram mais que outros, mas não percamos tempo. Nós só precisamos ser conscientes e sermos responsáveis para, usando a nossa vontade, nós seguirmos a trilha do bem. Por quê? Porque se nós quisermos nos libertar dos males terrenos, evitando reencarnações dolorosas, né? Procuremos vivenciar, na medida do possível de cada um, as leis morais, que são as únicas que constituem um roteiro da felicidade do homem aqui na Terra, né? E o homem é o construtor do seu destino nas sendas da evolução. Então, meus queridos, que Jesus e que Deus e que os bons espíritos nos auxiliem, fortalecendo a nossa vontade, para que nessa longa caminhada que nós ainda temos pela nossa frente, nós consigamos pôr em prática tudo aquilo que nós desejamos. Um abraço carinhoso no coração de todos e muita paz.